Olá, estamos começando mais um programa OAB na TV e hoje destacando também um dos maiores eventos jurídicos do país, a 16ª Conferência da Advocacia Mineira, realizada esta semana em Juiz de Fora pela Seccional Mineira. Durante 3 dias, milhares de advogados, magistrados e estudantes se reuniram em Juiz de Fora para debaterem temas de relevância no cenário jurídico nacional em inúmeros painéis temáticos. O presidente Antônio Fabrício destacou os benefícios trazidos pela conferência. Abre aspas, deixaremos um legado gigante. Sairemos daqui maiores do que chegamos. Juntos conseguiremos realizar o maior evento jurídico em Minas Gerais e, sem dúvida, um dos maiores de todo o país. Deixamos aqui a campanha para incentivar mais mulheres na política. Lançamos a cartilha de prerrogativas. Realizamos desagravo público. Mostramos e divulgamos os programas de benefícios. Ampliamos o diálogo com a sociedade, avaliou Antônio Fabrício. 3 em 3 anos, a Advocacia Mineira se reúne para discutir suas grandes questões, seus grandes problemas, discutir as grandes questões do direito à sociedade. Dessa vez nós estamos falando sobre efetividade, estamos falando sobre acesso à justiça, nesse momento de tanta discussão jurídica no Brasil. A expectativa já foi superada em termos de número de pessoas, estamos falando de 3.700 inscritos e esse já é o maior evento jurídico da história do estado de Minas Gerais. O que nos deixa muito animado e que possamos sair daqui muito mais preparados para o dia a dia da advocacia, para a luta de efetivação de direito do cidadão. O direito entrou mais ainda na vida das pessoas. E o ano passado nós vivemos as reformas, a reforma trabalhista e a grande discussão da reforma previdenciária que nesse momento está dormindo no Congresso. Por isso, esses 2 temas serão abordados, além dos temas de processo civil, além de toda a temática da mulher advogada, e vamos discutir prerrogativas, honorários, tudo que é importante para a sociedade e para a advocacia. A subseção de Januária esteve presente através do seu presidente Marcelo Gonzaga e advogados da subseção. O presidente destacou em entrevista oficial do evento a importância desse acontecimento para a advocacia mineira. Eu não tenho dúvida em afirmar que essa conferência representa hoje todos os anseios da advocacia nacional. E para a gente é uma honra participar, porque é uma oportunidade que a gente tem de debater todas as demandas da advocacia, bem como as demandas sociais que hoje, num momento tão complexo que a gente vive no país, é importante uma entidade igual à OAB buscar uma melhora social, uma melhora da justiça e da cidadania. Parabéns aos advogados mineiros pelo brilhante evento em Juiz de Fora, já considerado um dos maiores do país. E parabéns principalmente à nossa 123ª subseção, que tão brilhantemente tem conduzido os trabalhos da advocacia em Januária e participado também desses grandes eventos da advocacia nacional. É no Tribunal do Júri onde cidadãos previamente alistados decidem em sã consciência e sob juramento sobre a culpabilidade ou não dos acusados. O Tribunal do Júri julga os crimes dolosos tentados ou consumados contra a vida. Tribunal do Júri. Esse é o tema do programa de hoje, onde iremos receber advogados da nossa subseção para uma conversa em instantes. Depois do intervalo. Até já. Advogamos pela educação. Advogamos pelo trabalho. Advogamos pelo meio ambiente. Advogamos pela inclusão. Advogamos pelo respeito. Advogamos pela democracia. Advogamos pelo seu direito. Porque sem advocacia não há justiça.
Olá, estamos de volta para o nosso primeiro bloco, entrevistas do programa de hoje, OAB na TV. O tema de hoje é Tribunal do Júri. Muito falado, muito comentado e, para tanto, nós estamos recebendo hoje 2 advogados que atuam na área aqui na nossa subseção. E no primeiro bloco eu recebo o doutor Alisson Lisboa da Silva. Seja bem-vindo ao nosso programa, é um prazer recebê-lo aqui com esse tema que tanto o senhor quanto o nosso segundo entrevistado, o doutor Henrique Gomes Pereira, conhece bem. E para começar, qual é a diferença entre esse processo comum e o Tribunal do Júri? O que tem de diferente entre um e outro, que assim, tem todo um ritual do Tribunal do Júri? Seja bem-vindo, doutor. Olha, Carlos, a princípio é um grande prazer estar aqui nesse programa que tem levado uma série de informações importantes para a população e nós, advogados, nos sentimos imensamente honrados de termos essa oportunidade de levar todas essas novidades ao público em geral, que às vezes não tem tanta afinidade com os temas jurídicos. O Tribunal do Júri e os processos do juiz singular, essa diferença ela é estabelecida pela própria lei. O Código de Processo Penal, ela estabelece que a maioria dos crimes são julgados pelo juiz singular, pelo juiz togado, né? Aquele juiz que é concursado e que, a partir da sua investidura no cargo, essa passa a ser uma das suas atribuições, de conduzir os processos criminais, que são a maioria deles. Os processos do Tribunal do Júri, eles são um pouco diferentes, eles têm um rito um pouco mais extenso, basicamente porque o Tribunal do Júri, os processos do Tribunal do Júri, eles são compostos de 2 fases distintas. Uma fase em que se desenvolvem atos processuais internamente, ali ainda no gabinete do juiz, na presença das partes, e uma fase que é a segunda fase, que é o julgamento pelo júri propriamente dito. Essa primeira fase seria aquela fase mais processual. Sim. E depois a segunda fase, a parte prática do júri. Nós podemos dizer basicamente assim, mas tanto na primeira fase quanto na segunda, há uma semelhança dos atos processuais que se praticam num determinado ponto desse procedimento. Então, lá na primeira fase, o juiz ouve testemunhas, o juiz ouve o réu e por aí vai. Na segunda fase, num primeiro momento do Tribunal do Júri, o juiz repete essas oitivas, né? E a partir do final dessas oitivas é que se começam os debates propriamente ditos. Então, basicamente, essa seria a diferença. Perfeito. E quais seriam, diferenciando do processo comum para o Tribunal do Júri, os crimes que seriam julgados pelo Tribunal do Júri, que é o nosso tema aqui hoje? É o crime de homicídio, consumado ou tentado, os crimes que envolvem a questão do suicídio, os crimes de infanticídio e os crimes de aborto. Então, esses basicamente são os 4 tipos de crimes que são, pela definição legal, levados ao Tribunal do Júri. Como é que o senhor nos faz? Eu costumo dizer que esse programa tem sido assim, o senhor foi muito feliz no seu início de programa, só interrompendo, a forma educativa como a gente está levando todas as informações, aproximando mais essa área jurídica da população de forma educativa. Isso é gratificante para a gente ouvir as pessoas comentarem na rua a respeito do resultado, de ver, de falar que nossa, eu não sabia como era assim. Eu acho esse processo fantástico e eu volto a repetir o que eu disse em programas anteriores aqui. A forma educativa que nós estamos processando para que a população possa se fazer mais consciente de todos os seus direitos, deveres, obrigações, enfim. Tribunal do Júri, como é que se forma o Tribunal do Júri? Bom, o Tribunal do Júri, ele tem uma particularidade que é uma coisa muito interessante, porque nos outros processos que não são do Tribunal do Júri, o julgador é um juiz de carreira, como eu já disse. E aqui não, aqui há um procedimento muito especial e muito diferente, na verdade por o que a gente pode chamar de uma ficção jurídica, em que se capta um cidadão comum, lá das suas atribuições diárias,
e se coloca ele dentro de um tribunal para que ele passe a exercer a função de um juiz. Então, como que por um passe de mágica, ele sai da sua condição de cidadão comum e no momento seguinte ele está na condição de um juiz para julgar o seu semelhante. Os cidadãos irão julgar o réu, né, a pessoa que está sendo processada ali. E aí tem também a presença do juiz togado, que continua sendo o presidente do tribunal. Isso. Toda a sessão, ela é necessário que um juiz presidente, como a lei determina, conduza esses trabalhos. Então, ele tem uma função mais de coordenação daqueles atos que vão ser praticados e menos de julgador, porque ao final apenas ele se manifesta colhendo a decisão que os jurados optarem por ela e transforma aquela decisão em uma sentença propriamente dita. Então, ele exerce uma função um pouco diferente do que atualmente ele faz. Seria um mediador ali. O presidente, o juiz presidente, e nós temos a presença do Ministério Público, que será quem vai acusar. Nós temos, às vezes, até o auxiliar de acusação, temos o defensor. Quero voltar nos jurados, que é importante. São leigos, poucos sabem as leis, a questão jurídica de todo um processo. Como é que se chega aos jurados? Como é que o fórum, digamos aqui, tem acesso aos jurados? Como é que eles são convocados? Como é que se forma esse conselho? Olha, isso também é uma coisa muito interessante. O juiz, anualmente, ele tem essa atribuição de formar essa lista de jurados. E de onde que ele capta essas pessoas? Da sociedade onde ele está inserido. Então, normalmente, se busca em algumas determinadas instituições, em sindicatos de professores, de trabalhadores, no funcionalismo geral, como no funcionalismo público em geral, no comércio, os funcionários do comércio, os comerciantes, e o juiz solicita a esses segmentos sociais o envio de nomes que sejam capazes de compor aquela lista. E há basicamente duas exigências para que se possa ser jurado. A primeira é que ele tenha mais de 18 anos, não pode ser ninguém que seja menor de 18, e que tenha notória idoneidade. Esse é um conceito um pouco subjetivo, mas apenas para que o público possa entender, o que se entende por notória idoneidade é uma pessoa que tenha as suas atribuições sociais dentro de uma normalidade, que não é um cometedor de crimes, que é um pai de família, emprego fixo e por aí vai. E outra especificidade desses jurados é que a lei estabelece que há uma completa democracia para se ser jurado. Então, não se pode vetar ninguém por crença, por religião, por raça, enfim, qualquer pessoa pode ser chamada a ser jurado por esta condição da indicação do seu segmento social. Isso é interessante porque tudo caminha de acordo com a Constituição. A gente vive num país, né, laico. Então, tem que se observar que qualquer religião, crença, cor, tem que ser deixada de lado para o cidadão ser. O senhor disse aí que essa lista é renovada anualmente. Como se chega a essa lista numérica numa cidade como Januária, por exemplo? Sim. Olha, a lei, ela tem, do modo fácil de ser entendido, a lei traz como se fosse uma tabela em que o principal ponto a ser respeitado é o número de habitantes por cidade. Então, se você pega, por exemplo, uma cidade como Januária, ela se enquadra naquela faixa desta tabela legal que diz que as cidades com menos de 100 mil habitantes, como é o caso de Januária, o juiz ele pode anualmente formar uma lista que tenha um número mínimo de 80 e máximo de 400 pessoas. A partir desta composição é que se começa a filtrar quem realmente vai fazer parte dessa lista. Porque às vezes o juiz recebe destas tais instituições sociais um número muito grande de pessoas, mas ele pretende formar um número, por exemplo, de 100, de 120, de 150, sim, e a partir daí esses nomes são retirados dessas indicações. Bom, faça uma lista lá, digamos que com o máximo, como o senhor falou assim, de 400.
Aí vai ter um júri agora. São chamados quantos ali para que se chegue àquele número de 7 que são os jurados que participam diretamente do conselho daquele julgamento? Olha, as chamadas sessões periódicas, né? A sessão periódica são aquele espaço de tempo em que o juiz vai, dentro daquela quantidade de dias, colocar tantos processos para serem julgados naquela comarca. A partir desta definição da reunião periódica, o juiz, para aquela quantidade de processos, então suponhamos que haja, por exemplo, 10 processos para serem julgados naquela reunião periódica. O juiz parte daquela lista grande, que foi formada inicialmente, e seleciona dali 25 daqueles jurados. Desses 25, para cada dia de julgamento, é preciso que se tire 7 pessoas para compor aquele conselho de sentença para julgar aquele processo específico. Antes disso, é preciso que se verifique se estão presentes estes 25. Se não tiverem os 25, é preciso que haja, no mínimo, 15. Se não tiver o número de 15, não se instala uma sessão de júri. E a partir desse mínimo de 15, é que lá na fase do plenário, no início dos trabalhos, o juiz providencia sortear quais daqueles 7 jurados que vão atuar naquele julgamento. Julgamento feito depois da votação, que é uma votação interessante, que as pessoas não ficam sabendo, não tem como saber quanto deu. Antigamente tinha um processo que deu 4-3, hoje é um processo interessante que não se sabe, sabe-se apenas que condenou ou não condenou. Essa atuação do Conselho, ela é soberana. Se o Conselho condenar, está condenado? Poderíamos dizer assim, né? Agora, isso não significa dizer que de um resultado que um júri aplica àquele réu, não possa haver recurso. Sim. O recurso é um direito de todo e qualquer cidadão que está sendo processado. Então se ele se vê condenado, ele tem o direito de recorrer. Agora, o efeito desse recurso sobre a decisão dos jurados é que é um pouco particular. Então, há um princípio que se chama a soberania dos veredictos do tribunal do júri. Então, quando você recorre de uma decisão do júri e a instância superior, o tribunal, recebe esse recurso, o tribunal ele vai analisar se aquela decisão foi compatível com aquilo que o processo mostrava e pode confirmar ou não essa sentença. Mas o tribunal ele não pode nunca modificar a sentença no sentido de, se o réu foi absolvido, o tribunal vai dizer, não, esse réu não deveria ter sido absolvido, ele teria que ser condenado. O tribunal não pode fazer isso. O que o tribunal pode fazer é anular aquele julgamento, aquele resultado, não proferir nenhum outro resultado e determinar que o processo volte para a comarca para que seja instalada uma nova sessão do júri e um novo resultado seja proferido por um novo conselho de sentença. E isso, se detectar alguma irregularidade no processo, seria a questão de uma revisão criminal? Não, nesse caso não é ainda a revisão criminal. Porque a revisão no final, né? Apelação, ainda é a apelação e que esta apelação ela obedece a alguns critérios, né? Normalmente, quando se opta por fazer um recurso, há um chavão jurídico que esse recurso ele parte de uma decisão que foi contrária à prova dos autos. Então, os autos mostravam para uma direção e o tribunal do júri deu uma decisão contrária àquilo que o processo mostrava, que as provas do processo mostravam. Costumo dizer que todos os nossos convidados aqui, ao debaterem, explicam de maneira muito clara, muito educativa, que todos os nossos temas eles têm uma larga margem para discussão. E nós poderíamos falar sobre o Tribunal do Júri aqui com o senhor por mais tempo, mas eu gostaria de fechar hoje com uma coisa que está se tornando interessante, que nessas últimas semanas se tornou assim
um debate nos meios de comunicação. Eu tenho certeza que nas faculdades de Direito também será motivo de muita discussão. O trânsito hoje se torna uma coisa muito acirrada. O número de veículos aumenta, às vezes o corre-corre acaba... E aí acontece os crimes de trânsito. Recentemente, nós tivemos aí, essa semana que passou, um deputado que foi julgado agora por um crime de trânsito e no tribunal do júri. Como é que está se encaixando tudo isso agora? É uma tendência, é uma nova interpretação que se dá a alguns casos, né? Porque os crimes de trânsito hoje, Carlos, eles têm sido a infelicidade de muitas famílias, infelizmente. Sim. Então, aquele cidadão, aquele pai de família, de repente se vê numa situação de perder um ente querido por um crime de trânsito. Alguém que é embriagado, enfim, que comete, que pratica uma determinada conduta que causa a morte de alguém. Esses crimes, originariamente, não se buscava conduzir esses crimes para o tribunal do júri. Por quê? Porque, como nós dissemos no início, o tribunal do júri tem a obrigação de julgar os crimes dolosos contra a vida. E até então se entendia que esses crimes praticados no trânsito não eram crimes dolosos, e sim culposos. A intenção do motorista, num determinado momento em que ele assume a direção, não era de matar ninguém, mas por uma série de circunstâncias, ele acaba que assume o risco, ou às vezes pelo alcoolismo, às vezes por uma série de razões. Então, se busca uma nova interpretação para esses delitos, no sentido não de levar um crime culposo para ser julgado pelo júri, porque o júri não pode julgar crime culposo, ele apenas pode julgar crimes dolosos contra a vida, crimes intencionais. Mas o que está se buscando interpretar é que aquele motorista, quando ele assume o risco de se embriagar e de ir para o volante naquela condição, ele estaria praticando uma conduta que a doutrina jurídica chama de dolo eventual. Ele assume o risco e, a partir dali, ele comete esse crime. Então, a nova interpretação, o que a sociedade mais moderna tem cobrado do judiciário, é que esses crimes sejam julgados pelo júri, sob a ótica de que o motorista praticou um crime doloso na modalidade do dolo eventual, daquele que assume o risco de causar este resultado e tirar a vida de alguém. Doutor Alisson, fantástica a nossa conversa de hoje, que poderia durar porque o assunto ele é extenso, mas vou me tornar repetitivo aqui dizendo que já estou convidando para que volte aqui outras vezes, para que possamos estender esse nosso bate-papo sobre o Tribunal de Júri e outros assuntos também jurídicos, né, que são aí do seu trabalho no dia a dia. Muito obrigado pela sua vinda aqui hoje. Eu que agradeço, é sempre um prazer e estou à disposição para um retorno. Daqui a pouquinho nós estaremos de volta com o segundo bloco do nosso programa OAB na TV de hoje. O tema continua sendo Tribunal do Júri e mais um convidado aqui da nossa subseção. Até já, fique aí. Existe uma grande diferença entre aquilo que te faz bem e o que não faz. Por mais que a aparência seja semelhante, o que te faz bem é aquilo que te supre de maneira correta. Já o que não te faz bem se apresenta como bom, mas quando você perceber, pode ser tarde demais. A advocacia é uma profissão séria, com profissionais sérios. Não aceite pessoas que se passem por advogados sem inscrição na ordem, pois isso é crime. Ou pessoas que ofereçam serviços jurídicos em nome de terceiros. Você merece uma boa advocacia, uma defesa qualificada. Você não está sozinho e merece um bom advogado. OAB. Olá, estamos de volta para o nosso segundo e último bloco do programa de hoje, OAB na TV. O nosso tema, Tribunal do Júri. Para esse segundo bate-papo aqui, nós estamos recebendo o doutor Henrique Gomes Pereira. Seja muito bem-vindo, doutor. O senhor que é um advogado atuante aí no Tribunal do Júri, que é aqui da nossa subseção. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Carlos. É um prazer
imenso, imensurável estar aqui nesse programa que já é sucesso aí na cidade, sucesso da nossa OAB, e eu venho aqui prestar alguns esclarecimentos que estejam ao meu alcance. Olha, a gente falou muito com o doutor Alisson aqui na nossa primeira fase. Eu vou entrar na parte prática do Tribunal do Júri. Passou toda aquela fase que o indivíduo cometeu um crime doloso contra a vida. A polícia chegou, prendeu, fez o boletim de ocorrência, observou todos os trâmites legais, enfim, chegou, claro, já para o juiz, processo andando, ele foi pronunciado. O grande momento, né? O que é a pronúncia e o que acontece depois da pronúncia com o réu no Tribunal do Júri? Muito bem, nesse momento chegou o grande momento. O réu vai ser julgado pelo Tribunal do Júri. Antes, como bem disse o doutor Alisson, existe aquela preparação, existe, acima de tudo, um ritual a ser seguido, muito bem explicado. Mas vamos à prática. O processo está pronto, está na mesa do juiz presidente. O juiz tem algumas formalidades, como já dito, para observar. Então, ele vai ver se as testemunhas foram arroladas, se elas estão presentes, vai ver se existe o número mínimo de jurado para que a sessão seja declarado aberta a sessão. E a partir daí, verificado isso, o juiz, então, ele vai proceder à oitiva das testemunhas. Ouviu a testemunha de acusação, ouviu a testemunha de defesa, posteriormente ele vai interrogar o réu. Interrogado o réu, ele vai, então, conceder a palavra à acusação por 1h30 e 1h30 também para a defesa. Havendo réplica da parte da acusação por 1 hora, haverá também a tréplica para a defesa por 1 hora. Basicamente, e sucintamente, esse é o procedimento. Lógico que tem nuances, né? Tem testemunhas impedidas, tem jurado que pode estar impedido, tem o código prevê aquele irmão do defensor, parente do promotor. Então, esses detalhes eles vão acontecendo no correr do julgamento e que ali o juiz presidente, que é o juiz togado, que ele está ali como timoneiro daquela sessão, ele vai então, e com o código na mão, ele vai orientando e conduzindo a sessão. Nossa, o senhor passou aí de uma forma muito objetiva sobre todo o trabalho que é feito no Tribunal do Júri. Vou voltar ao início na composição do Conselho dos Jurados. Tem que ter um mínimo de 15 para que se instale a sessão. Geralmente, a gente observa que às vezes o Ministério Público recusa e a defesa também recusam alguns jurados que são sorteados ali. Como é que isso acontece? Como é que a defesa e fazem isso? Por que fazem? Veja bem, Carlos, o número mínimo de jurados, de 15 jurados, de uma lista de 25, porque há 3 recusas imotivadas da acusação, bem como da defesa. Se tem 15 jurados, tem 3 recusas da acusação e 3 da defesa, quer dizer, com 7 que formará o conselho, nós temos aí 7, 6, 13, sobra só 2. Então, por isso que é o número mínimo, menos de 15, não tem como formar o conselho por causa das recusas. Essas recusas imotivadas, ela é uma estratégia da acusação e uma estratégia da defesa. E o promotor, o advogado, o defensor, ele não tem que explicar por que ele está recusando aquele jurado. Por isso que diz que ela é imotivada. E isso mostra mais uma independência desse tribunal centenário que busca fazer justiça com o povo dentro da justiça. É interessante a gente dizer aqui, já que nós estamos falando tanto no programa educativo, a questão do jurado que não comparece. Se deu a mínimo, faltaram 10 dos 25. Como é que é isso caso o jurado não comparece a essa intimação, que ele é intimado pelo oficial de justiça? Pois tem uma penalidade para o jurado faltoso, inclusive pecuniária, e o juiz pode, inclusive, mandar
dependendo... Em Montes Claros nós tivemos um caso recente, o Dr. Francisco Lacerda, que aqui teve como juiz, nos passou que estava difícil encontrar jurados, tinha que mandar buscar jurado em casa. E tem a penalidade de multa para aquele jurado que não vá à sessão previamente intimado. Assim também como tem o jurado que pede dispensa por naquele dia não poder trabalhar. Mas tudo é uma questão de consenso, é uma questão de bom senso e, acima de tudo, de querer participar do processo. Que não adianta você querer levar, forçar o jurado a estar presente lá, sendo que ele não tem um mínimo de condição de tempo. Desde que ele aceitou, ele deve ir, porque senão, resumindo a sua pergunta, ele vai ser penalizado financeiramente. E tem outras penalidades também. Ou seja, entre ser chamado coercitivamente, é preferível ir, e a não ser que seja justificada a sua ausência, né? Exatamente. Existe uma questão de justificativa, médica, enfim. Mas isso Mas o Conselho de Sentença aqui de Januário, eles são bem participativos, solícitos e sempre estão presentes. Aqueles que não podem, eles pedem adredemente o seu afastamento e o juiz normalmente concede. Quando o doutor Alisson falou daquela lista de N jurados para fazer e quando tem uma sessão, uma pauta grande de vários julgamentos, obviamente que o juiz vai ficar preocupado com essas recusas, com essas faltas, porque pode comprometer toda uma pauta. Olha, você relatou muito bem, para chegar no processo final de julgamento, olha onde é que passou: boletim de ocorrência, inquérito policial, denúncia, recebimento de denúncia, instrução, pronúncia, processo para o tribunal do júri, arrolar testemunhas, preparar o conselho, escolher jurado, inquirir testemunha, interrogar réu e palavra para acusação e defesa e, finalmente, jurado votando e a sentença. Não é brincadeira o processo do tribunal do júri, é muito sério. É muito trabalhoso. Bom, instalado, conselho, os 7 jurados lá, juiz-presidente, acusação, defensoria, as testemunhas. Como é que é aquele processo ali? Quem é interrogado, o réu, quem é inquirido primeiro, testemunha de acusação, de defesa? Explica para a gente. A lei determina que sejam inquiridas as testemunhas, primeiro as testemunhas de acusação, posteriormente as de defesa. Após essa oitiva, onde a pergunta e repergunta, né, pergunta da parte, por exemplo, de acusação e repergunta para a defesa. Após isso, então, o juiz convida o réu para que ele tome assento, ele estando presente, porque um detalhe importante aí, que você não perguntou, mas eu vou esclarecer aqui, que hoje o réu ele já não é obrigado a comparecer. Recentemente nós tivemos aqui um julgamento em que eu atuei e que o réu de São Paulo ele não pôde comparecer e, felizmente, ele foi absolvido, mas ele não estava presente, porque hoje a lei já permite que ele não esteja presente. Estando presente, ele é interrogado e, após o interrogatório, então, começam-se os debates. Os debates, essa é aquela parte que o Ministério... Todo mundo gosta, né? Todo mundo quer ver, né? 1h30, se não me engano. 1h30 para a acusação, 1h30 para a defesa. Fala um pouquinho sobre isso aí, porque é muito interessante essa hora de se defender. Antes, porém, eu queria falar uma coisa sobre a importância da fala das testemunhas e do réu. Porque o réu, ele não é obrigado, se estiver presente, a responder as perguntas. É o mesmo processo para as testemunhas? Como é que isso funciona? Não. Testemunha, ela comparece em juízo e ela é compromissada a falar a verdade. Porque a testemunha que ela omite ou que ela falseia, ela sai do tribunal ou mesmo da audiência singular, ela sai processada por falso testemunho. E nós, que basicamente no júri nós prescindimos, nós não podemos prescindir da prova testemunhal, ela é que vai dar o parâmetro, ela é que vai dar o caminho para aqueles 7 jurados que tem ali 1h30, mais 1h30, mais 1 hora, quer dizer, em poucas horas decidir a vida de uma pessoa em penas que variam, no caso de um homicídio qualificado, a pena de 12 a 30, homicídio simples de 6 a 20,
Quer dizer, é muita responsabilidade para que essa testemunha venha ali e ela não venha dizer a verdade. Portanto, a testemunha, ela deve ter em mente que ela está ali para falar a verdade e somente a verdade do que ela sabe ou do que ela viu. Isso é interessante falar porque os jurados são pessoas leigas da sociedade e elas têm uma função ali de absolver ou de condenar. E numa dúvida dessa, caso uma testemunha vacile, a dúvida é benefício ao réu. Ou que ela falseie a verdade. Olha a condenação para o réu. E a própria lei, a jurisprudência, ela diz que mais vale um condenado solto do que um inocente preso. Quer dizer, isso a gente pode falar, mas isso é lírico, mas isso é o jurado que lá está para decidir. Ele pensa, ele ouve atentamente as explicações do Ministério Público, ele ouve a defesa e aí então ele vai pautar a sua decisão exatamente por aquilo que ele ouviu, pelo que contém os autos, e ele vai decidir com a sua consciência, né? Ele é soberano para decidir se quer absolver ou se condena. Doutor Henrique, a gente chegando ao final do nosso programa aqui, tem uma coisa que é muito importante perguntar, eu acho que até para os colegas advogados, sobretudo os mais novos, ouvir da sua experiência com tantos tribunais de júri, e a gente nota que, pelo que o senhor fala, que a condução, a atuação, ela tem que ser de uma maneira muito correta, de uma concentração muito grande, porque você pode pegar um inocente e mandar para a cadeia, e isso não é fácil. Para o inocente sofre preso, e para quem atuou ali também não conseguiu a coisa, o que o senhor tem para dizer nesse final de programa nosso? Olha, Carlos, eu digo que no tribunal do júri, o advogado de tribuna, ele se sente mais advogado, não porque ele sabe mais do que o advogado das hostes comuns, porque naquele instante ele sente verdadeiramente que ele pode, com o relato daquele réu, daquele acusado, ele pode, talvez não pedir a absolvição, mas ele pode minorar a condição desse homem ou dessa mulher caminhar novamente na sociedade, que somos todos nós. E naquele instante, o advogado que tem plena convicção do que ele faz numa tribuna, eu te digo, quando tem uma pauta de júri, o advogado, ele acorda de noite sobressaltado. Nossa, eu tenho aquilo, como eu vou encontrar aquele caminho? Nas suas mãos está uma pessoa que vai depender a liberdade ou a prisão. E quando a gente sabe verdadeiramente que, quando o réu confessa, porque no interrogatório o réu pode confessar. Quer dizer, se ele confessar, ele facilita a vida de todo mundo. Ele facilita porque a confissão também é um meio dele conseguir minorar a sua pena se for condenado. Agora, o problema é quando você encontra um processo em que o processo ele é dúbio, em que o processo ele não dá certeza, nem para a acusação, nem para a defesa e muito menos para o jurado. Então nós temos que apegar aí, volta aquelas testemunhas que presenciaram ou que ouviram dizer. Nesse momento é que nós temos que apegar isso e aí você tem que usar o seu argumento, esposar todas as teses possíveis para você conseguir, não é absolver, advogado de direito, ele não vive de absolvição. A gente vive de procurar fazer a justiça, a gente vive de procurar ajudar esse meio social. Ninguém ali, como o Ministério Público costuma dizer, não é condenação que eleva a conta salarial dele, da defesa também não. Nós buscamos trazer esse ente, lógico que a defesa tem um olhar mais, eu diria um olhar mais clínico, porque nós queremos trazer esse indivíduo que errou novamente para o convívio da sociedade. E quem veste essa camisa, realmente a emoção naquele momento fala muito mais alto e é uma paixão. É interessantíssimo isso aqui, porque as pessoas às vezes não conseguem raciocinar nesse nível, que não é só a absolvição. Às vezes o réu é condenado, mas não há pena
diante do seu trabalho de defesa, das testemunhas que disseram a verdade, ela passa numa pena abaixo de 8 anos, que já facilita um semiaberto. Enfim, são progressões que acontecem. Me perdoe aí, eu gostaria até que o senhor falasse nisso para a gente fechar a nossa linha de raciocínio, que facilita muito a vida de todos. Cumpre o que realmente tem que cumprir. É porque se pararmos para analisar friamente, toda vez que encarceramos alguém, vai sair do seu bolso custear esse indivíduo lá. Obviamente que nós não queremos com isso fazer apologia do crime. Então, mas existe todo tipo. Nós temos uma PAC que é onde o condenado ele é reintegrado ao convívio com dignidade. Mas nós não podemos aqui sequer analisar as prisões, né? Porque são verdadeiros masmorras, são verdadeiras coisa que no Brasil, no mundo, praticamente não tem, é indefinível. Você não tem como definir uma cadeia onde uma cela de 16 metros que caiba 8, 6 pessoas, não esteja aí com 50, 60. Quer dizer, então nós temos uma bomba aí prestes a explodir a qualquer momento. Agora, fazer justiça não tem que levar isso em conta. O que nós estamos tratando aqui é do julgamento pelo Tribunal do Júri, salientando sempre que o jurado ele é soberano. Se ele decidiu para absolver, está absolvido, como bem explicou o doutor Alisson, cabe recurso. Não gostou de decisão de juiz? Porque o jurado ali, ele é um juiz. Recorra. Doutor Henrique Gomes, muito obrigado pela sua participação aqui. Volte outras vezes e eu espero que volte para que a gente possa falar não só sobre o Tribunal do Júri, mas nessa amplitude que é a área criminal aí, para que nós possamos debater e de forma educativa possamos levar aos nossos telespectadores e ouvintes, já que nós estamos sendo vistos pela TV Norte e ouvidos pela Voz News, né, levar os seus conhecimentos. Ô Carlos, eu que agradeço, eu agradeço penhoradamente e eu gostaria aqui de dizer que o tema é muito prolixo, é muito grande, são muitas nuances e não dá para você num programa rápido de alguns minutos, você tentar explicar tudo para e passo, né? Eu não tenho o brilhantismo do doutor Alisson, né? Quando nós conversamos muito, doutor Alisson é calma, é técnico, eu sou explosão, eu sou emoção e eu vou continuar sendo assim. Mas agradeço demais a você, ao programa OAB, por essa oportunidade, foi uma honra. Ok, nós ficamos por aqui com o programa de hoje, OAB na TV, cujo tema foi Tribunal do Júri. Daqui a 15 dias, nós estaremos de volta com um novo programa, um novo tema para você, com certeza, se Deus quiser. Um grande abraço e até lá.